E aí, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês, meus queridos? A prof estava com saudade, hein? E olha só que essa semana nós vamos ter uma semana um pouco diferente. Nós vamos para a semana do conhecimento. Aulas bem diferentes e legais para vocês, hein? Não me abandone, vamos com a prof. Então, primeiramente, aqueles lembretes que nós já sabemos. Não esqueçam de acessar o Google Classroom. Todo dia tem atividade obrigatória que vocês têm que entrar lá no link, clicar na atividade, responder, enviar para o professor para garantir a frequência de vocês, tudo bem? E também vocês têm que ler os murais, tá? De todas as disciplinas lá no Classroom tem um mural, onde o prof de vocês, lá o prof da escola que dava aula para vocês, ele posta recadinho lá. Esses recadinhos, eles vão estar avisando quando será o Meet. Já viram o Meet, né? É esse símbolozinho que tá ali com uma câmera. Vai ser as aulas ao vivo que o professor vai estar fazendo com vocês. Chance de vocês matarem a saudade do professor, matarem a saudade dos colegas de vocês, certinho? Então, participem lá. Vamos juntos comigo, então? Começar com mais uma aula maravilhosa de matemática? Vamos com a prof. Então, vamos falar da geometria no cotidiano. Muitos alunos me perguntam, prof, por que eu tenho que estudar geometria? Por que eu tenho que estudar matemática? Eu não gosto de matemática. Gente, a matemática ela é muito importante para a nossa vida. E dentro da matemática nós aprendemos a parte da geometria, que são as formas geométricas, o cubo, o cilindro, o quadrado, um cone. Tudo isso é muito importante no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, é isso que nós vamos fazer na Semana do Conhecimento, aprender um pouquinho mais sobre a importância da geometria na nossa vida. Certinho? Vamos juntos então, ó. Vamos dar uma olhada no que o pessoal da matemática preparou para a nossa Semana do Conhecimento lá no Parque Tanguá. Vocês já foram no Parque Tanguá? É muito lindo. Quem não foi, tenta aí, tá bom? Geometria espacial. Então, aqui a foto do Parque Tanguá, vamos estar vendo um pouquinho da geometria espacial. É com vocês aí do Parque Tanguá. Olá pessoal do Aula Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel de Matemática e hoje eu estou aqui no Parque Tanguá, localizado entre os bairros Taboão e Pilarzinho, na cidade de Curitiba. Este parque possui a área de 253 mil metros quadrados e ele está localizado onde antigamente eram pedreiras e elas foram desativadas, esse parque foi construído. Ele também ajuda na conservação da nascente do Rio Barigui, da bacia do Rio Barigui, que é aqui pertinho na cidade de Almirante Tamandaré. Perceberam quantas informações matemáticas eu dei numa única fala? Mostrei a localização, falei da área que o parque está ocupando, inclusive coloquei para vocês a situação ambiental que esse parque tem, né? E em meio a tanta beleza natural, a matemática vem contribuir com essa linda arquitetura que está aqui atrás de mim. O mirante do Parque Tanguá é recheado de geometria espacial. Vamos dar uma olhadinha? Ali na base você percebe um prisma quadrangular. Lembra das propriedades do prisma? São sólidos geométricos, são poliedros, que possuem as faces laterais paralelas e retangulares. E tem uma curiosidade caso as faces sejam quadrangulares. Você vai lembrar disso logo, logo. Mas acima do prisma, você está vendo as colunas, que são cilindros, né? O cilindro já não é um poliedro. Ele é um sólido geométrico e todos os seus elementos fazem parte lá do estudo da geometria plana na circunferência. Então vai ter o raio, vai ter o diâmetro e por ele ser um sólido, ocupar um espaço, ele tem uma altura, assim como o prisma. Lá no topo, você percebe aquela linda construção que é a pirâmide. A pirâmide é muito bonita.
Veja que a base dela é a mesma base do prisma. Ela também é uma pirâmide quadrangular. E qual que é a diferença da pirâmide com o prisma? As faces da pirâmide são triangulares. Lembra disso? Lembra dos elementos da geometria espacial? Lembra das aulas do Aula Paraná, que você assistiu com a geometria plana e com a geometria espacial? Então, não perca a nossa Semana do Conhecimento, participe das atividades propostas pelos professores e não esqueça de marcar a sua atividade nas suas redes sociais com o hashtag Semana do Conhecimento. E aí, meus queridos, prestaram atenção no vídeo? Gostaram do vídeo? Gente, eu tenho certeza que vocês não tinham pensado em quantas formas geométricas nós temos nesse mundão afora, não é mesmo? Mas é só isso, prof? Lógico que não! Vamos olhar então mais um pouquinho desse mundo fantástico da geometria. Então, lá no Parque Barigui, a geometria foi mostrada de uma maneira diferente, através das proporções. Então, olhem aqui, gente, Teorema de Tales, nós vamos ver ali as proporções. É um teorema que vocês ainda do 6º ano não tiveram a oportunidade de estar usando e se aprofundando, mas é muito importante para o conhecimento futuro, para as outras séries. Então vamos lá prestar atenção e é com vocês aí. Olá pessoal, bem-vindos ao Aula Paraná, eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós estamos aqui no Parque Barigui, esse parque que fica localizado em Curitiba, tem uma área aproximadamente de 140 hectares e tudo isso aqui era uma área abandonada, que pertencia a uma pessoa chamada Matheus Martins Leme. Quem é de Curitiba conhece a história de Matheus Leme, ele foi um dos fundadores aqui da cidade. No ano de 1972, essa região toda aqui foi transformada em parque, no intuito de preservar as margens do rio Barigui, que é um rio que passa aqui na região. Eu tenho uma missão aqui hoje no Parque Barigui. Aliás, esse parque tem as paisagens lindas, tem árvores bonitas, uma fauna riquíssima. E eu tenho uma missão hoje aqui, que é encontrar uma coisa bem alta para medir com vocês, usando os conceitos da geometria no nosso cotidiano, que vocês sabem que tem, e aonde que nós encontramos. Então eu estou pensando aqui em encontrar uma coisa bem alta para medir e eu acho que já encontrei alguma coisa. Eu acho que eu encontrei uma chaminé bem alta ali atrás, que ficava, essa parte do parque, a parte de trás do parque, funcionava uma olaria. E essa chaminé pertencia a uma antiga olaria e eu fiquei interessada em saber qual é a altura dela. Vem comigo? E hoje nós vamos medir a altura daquela torre. Para isso, o meu assistente se afastou aproximadamente 20 metros da torre. E ele está vendo a torre sob um ângulo aqui de 90 graus. Então nós temos aqui um triângulo semelhante. O braço dele e o bastão é semelhante ao triângulo formado pelo chão e aquela torre bem alta lá. A medida dele é 1,40 m e a medida do braço aproximadamente 61 centímetros e aqui nós temos algo em torno de 1 metro. Então agora nós vamos descobrir quanto é a altura daquela torre, aquela chaminézinha ali atrás. Vamos para as continhas? Então vamos mostrar para vocês como mais ou menos que eu fiz esse cálculo, tá? A altura da chaminé aqui nós chamamos de X e tem a altura de quem estava medindo, que é 1,40 m. Ele estava a 20 metros de distância, a altura do bastão aproximadamente 1 metro e o tamanho do braço aproximadamente 61 centímetros. Por semelhança de triângulos, nós dizemos que esse lado está para esse, X está para 1, assim como 20, que é o lado do triângulo grande, está para o lado do triângulo pequeno. 20 está para 0,61. Fazendo a divisão, 20 por 0,61 encontramos 32, somando com a altura do medidor, 1,40 m mais 32 deu uma altura aproximada de 34,27 metros. Então aquela torre lá tem uma altura de 34,27 metros aproximadamente. Será que tem como medir mais alguma coisa? Vamos dar uma olhada? E aí na sua cidade, na sua região,
Tem alguma coisa bem alta e bem grande para você medir também? Que tal você fazer essa medida aí no seu lugar? Procure na sua cidade, no seu bairro ou até mesmo na sua casa uma coisa bem alta, por exemplo, uma árvore, uma torre, um poste, e faça a medição também. Não esqueça de compartilhar suas ideias nas redes sociais usando a hashtag Semana do Conhecimento. Use essa semana ao seu favor para você aprender um monte de coisa legal. Até mais! E aí, conseguiram ver a importância também das proporções? Por que tem que ter tudo proporcional ali? Se eu for construir um prédio e ficar um lado mais alto, um lado mais baixo, ele fica torta a estrutura, o que acontece com o prédio? Ele cai. Então, a importância de se ter as proporções nas medidas, certinho? Vamos aprender mais um pouquinho então, ó. No Bosque Alemão, vamos identificar a geometria plana na fachada da réplica do frontão da Casa Milá. Então, olhem ali, ó, geometria plana. Lembram que nós estudamos isso? É quando nós temos ali os poliedros, só que com duas dimensões. Então, ao invés de eu ter um cubo, eu vou ter um quadrado. Ao invés de ter um paralelepípedo, eu terei um retângulo. Observando a fachada, prestem bem atenção no vídeo se vocês conseguem identificar quais são essas formas planas. Então, é com vocês aí! E aí, pessoal do Aula Paraná, tudo certinho? Essa é a Praça do Bosque Alemão, em Curitiba. E aqui nós estamos para olhar um pouquinho a fachada que vocês estão vendo aqui atrás, tá? Essa construção é a réplica da fachada da Casa Milá. Mas o que aconteceu? Por que nós estamos no Bosque Alemão? Além desse bosque ter sido construído para homenagear a cultura germânica, né, a cultura dos alemães que trouxeram para o Paraná, esse bosque mostra para você um pouco da geometria plana. Essa fachada dessa casa, que foi construída em 1870 em Curitiba, ela tem muitos traços da geometria plana. Perceba a simetria e a harmonia das formas que compõem essa fachada. Lá no topo, você vê um triângulo isósceles. É um triângulo que tem os dois catetos, os dois lados iguais. Por que eu sei disso? Perceba na base, os dois ângulos da base também são iguais, eles são pequenininhos iguais. Descendo um pouquinho nessa fachada, você encontra arcos e encontra retângulos. Os retângulos e o triângulo são polígonos e o nome deles é dado conforme a quantidade de lados que eles têm. O arco não é um polígono, o arco não tem lado, ele faz parte da família da circunferência. Tá? Então ele vai ter elementos e o estudo dele vai ser todo dentro da circunferência. Mais um pouquinho abaixo você percebe linhas paralelas. Né? O que nós sabemos das retas, o que nós sabemos das linhas? Elas podem ser paralelas, que são retas que não se encontram e mantêm a mesma distância entre si. Elas podem ser, as retas e as linhas, elas podem ser perpendiculares, quando possuem um ponto em comum e formam 90 graus. Tudo isso você aprende e já aprendeu lá na geometria plana. Olha como a matemática tem muita informação para você. Mais um pouquinho abaixo, perceba que os arcos e os retângulos, eles se encaixaram e formaram uma figura nova. Então, essas são as possibilidades da geometria plana. Lembra desses elementos? Lembra de tudo que você aprendeu da geometria plana já ao longo dessa caminhada, ao longo desse teu processo de aprendizagem? Tudo isso você vai poder aplicar nas atividades da Semana do Conhecimento que estão sendo preparadas para você. Participe, realize as atividades que o professor for propor para você nas aulas e não esqueça de postá-las nas suas redes sociais usando o hashtag Semana do Conhecimento. E aí, perceberam? Olha quanta geometria tem no mundo à nossa volta.
Agora você deve estar na sua casa pensando, tem geometria na minha casa? Olha ao redor, olha as janelas, olha a parede, olha um vaso que tenha na sua casa. Analise todas as formas que existem para você perceber a importância de nós estarmos estudando esse conteúdo. A geometria, os poliedros, os corpos redondos é muito importante, tá bom? Olha que é só o início da nossa semana do conhecimento, hein? Então, os sólidos geométricos, prof, a senhora falou essa palavra algumas vezes hoje, mas eu não lembro muito bem o porquê, eu tô vendo a importância, né? Olha aqui, não está só importante lá na arquitetura, nos prédios, nos bosques. Olha só, os sólidos geométricos, eles estão mais perto do que você imagina. Então, nós temos aqui um prédio. Olhando esse prédio, qual é o sólido geométrico que ele lembra? Ah, um retângulo? Não, um retângulo, ele é planificado, só tem 2 dimensões. O prédio, nós temos 3 dimensões, ele tem um volume, ele ocupa lugar no espaço. Ele tem comprimento, largura e altura. Então, ele não é um retângulo, ele é um paralelepípedo. Certinho aí, Elaine? Paralelepípedo. E também nós temos aqui também o nosso sólido em videogame, nós temos no computador. Vocês sabem o que é aquele carinha ali estranho voando? É uma pipa. Prof, isso é uma pipa? Sim, é um formato de uma pipa quadrada. Ela é formada por cubos ali e o nome dela é pipa quadrada. Olhem só, duvido que vocês já tenham visto essa, hein? E nós também vimos o quê? Lá no Parque Tanguá, nós vimos diferentes formas geométricas, como a pirâmide, o cubo, o bloco retangular e etc. Alguns exemplos que nós vimos lá no parque, certinho? E juntos, o que nós vamos fazer, prof? Por que nós estamos vendo tudo isso? Porque olha o que nós iremos fazer, ó. Nós vamos aprender a construir sólidos geométricos de uma forma diferente. Por quê? Porque vocês constroem o sólido geométrico quando ele vem no desenho de uma folha, que vocês têm que recortar, passar cola, dobrar, encaixar e montar, não é mesmo? Mas existe uma forma diferente. Nós vamos construir de uma forma gostosa, saborosa. Prof, tá louca? Saborosa? Sim, nós vamos aprender a construir os sólidos geométricos de uma forma diferente. Mas quer saber como que a gente vai construir isso? Então, olhem aqui com a prof, ó. Nós temos os poliedros, igual a prof falou. O que é o poliedro? Ela vem do latim poli, que são muitos, e edro, que são faces. Então, são figuras que têm muitas faces, muitos lados, né? E essas figuras, elas são tridimensionais, porque, igual eu expliquei, tem comprimento, largura e altura, e elas são formadas pela união de polígonos regulares. O que são os polígonos regulares? É igual aqui nós temos no cubo, ó. O cubo é formado por 6 quadrados iguais. Então, polígonos regulares são com mesma medida, que quando nós juntamos eles, nós formamos os nossos poliedros. Guardem bem essa palavra, hein? Poliedros, nós vamos usar muito ela. E, igual a prof estava falando, nós vamos construir esses poliedros, esses sólidos, de uma forma diferente, uma forma saborosa. Prof, como que matemática é saborosa? Olhem aqui, nós vamos construir os poliedros com jujuba. Ai, que delícia! Sabe aquela balinha de goma que a gente come e fica tudo grudado nos dentes para a gente ficar lembrando que comeu horas depois? É isso aí! Nós vamos construir com jujuba, com palitinho. Então, a prof vai deixar uma lista de material aqui para vocês em um tempinho. Copiem no caderno essa lista, porque para a nossa próxima aula, para poder construir sólidos, vocês vão precisar desses materiais, certinho? Copiem aí, daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram copiar a lista de materiais? É um pouquinho extensa essa lista, né? Vamos recapitular com a prof, então. Vocês irão precisar do que para construir os sólidos? Palitos de espetinho. Sabe aquele espetinho que a gente come por aí? São esses palitinhos. Existem 2 tamanhos, tem o palito maior e um palito intermediário, um pouquinho menor. Vocês podem estar usando esse intermediário, tá? Porque fica mais fácil para montar. Prof, não achei. Pode usar o outro também, não tem problema. Não é desculpa para não fazer a aula, tá bom? Vamos usar também palitos de dente, bala de goma, papel, lápis e borracha. Prof, por que 2 palitinhos diferentes? Porque nós não vimos a questão da proporção? Então, nós vamos também construir sólidos geométricos maiores e sólidos geométricos menores, para estar trabalhando ali com essa questão da proporção, do tamanho. Tranquilo? E o que mais então, prof? Olha lá, na nossa próxima aula, o que vocês vão precisar? Vocês têm que ter em mãos todos esses materiais, porque não adianta, prof, fazer uma aula diferente, uma aula legal, se vocês não participarem, não é mesmo? Então, nós procuramos ali uns materiais que todos tenham acesso, que seja mais acessível. Então, se você tem um irmãozinho que também assiste a aula, vocês podem estar montando juntos. Vocês podem chamar os responsáveis para montar juntos sólidos geométricos, fazer algo em família, algo ali para vocês aprenderem mesmo, tudo bem? Porque se vocês tiverem dificuldade, alguém também vai estar do seu lado te ajudando. E também você poderá postar suas atividades usando o hashtag Semana do Conhecimento. Então você pode estar postando a foto, tira uma foto, posta na rede social, coloca lá a hashtag Semana do Conhecimento, tá? O importante é vocês fazerem, tá bom? Então, é isso, Semana do Conhecimento, a prof vai retomar mais alguns avisos para vocês. Lembram lá no início da aula que a prof falou de entrar no Classroom e resolver as atividades? Gente, não é porque é uma semana diferente, com atividades diferentes, que não terá atividade no Classroom. Vai ter sim, tá? Entra no Classroom, faça as atividades. Quem não tem acesso à atividade online, vá até a sua escola, pegar a apostila e fazer em casa. O importante, meus amores, é vocês estarem junto com a gente aprendendo. Tranquilo? Não me abandonem, hein? Espero vocês até a nossa próxima aula. Um abraço!